Porque a gente não estamos praticando o que é para ser praticado. E quando nós vivemos na superfície, vai haver quebra de princípio. Quando a gente não se aprofundar, quando a gente não mergulhar de cabeça, você vai ficar na superfície ali, ó. Para você está tudo normal, está tudo certo. Do jeito que eu estou aqui está legal. Já disse que as pessoas que nós temos que ter a certeza que vão para o céu, não, já tenho certeza que vão para o céu. Então aqui está tudo legal desse jeito. Quando é para dizer, seja fervoroso, para de ser preguiçoso. Continua fazendo o que tu vinha fazendo desde o começo. João capítulo 16, verso 8. Eu quero que você venha entender algo. O que eu estou querendo relatar é que para você não vir quebrar o seu princípio, querido, você tem que estar perto de Deus. Você tem que estar perto do Espírito Santo. Ele tem que estar dentro de você, que nem diz a palavra. Porque se ele não tiver, vai haver quebra de princípio. Porque o que ele diz aí, João 16? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que vai convencer que você está fazendo errado? Isso aqui não é só para quem está fora, não. Isso serve para nós também, porque ele anda com nós todo o tempo. Quando a gente vai fazer algo errado, ele vai dizer: filho, tu está fazendo errado. Aí tu vai dizer: então, tem que procurar corrigir aquilo ali. Tu já sabe desse princípio. Agora, se você não tiver uma intimidade com o Espírito Santo, você pode ter certeza que você vai ser enganado, vai ser levado por várias doutrinas, qualquer coisa que ele vai lhe afligir, porque você não tem uma intimidade com Deus, você não tem isso. Então como é que você vai ser conduzido? Aquele que conduz a nossa vida, ele que direciona a palavra de Deus, nós lemos ela, mas ele que vai lembrar. Lá no começo, quando você leu, eu lembro disso aí. É ele que faz isso. Nós, se o ser humano se não tem condição de fazer nada, a não ser através do Espírito Santo, e com uma palavra de Deus lá no início, desde o comecinho, desde Jesus, quando ele nasceu para morrer pela humanidade, ele relatou para o Pai, mas vou mandar o Consolador. E ainda disse para o discípulo: não sai de Jerusalém não, permanece aí, que eu vou mandar ele. Quando ele mandou, querido, você viu o que aconteceu. Só que hoje em dia as pessoas parecem que elas estão querendo reter o Espírito Santo de Deus. Dizendo: não, pode ficar um pouco assim. Quando nós temos que ser fervorosos com isso daí. Então cada dia que vem passando eu venho vendo, eu venho sentindo isso dentro de mim. Tem hora que dá de eu correr, dá de eu pular mais de ficar quieto aqui. Então eu estou fazendo o que eu estou retendo, algo que eu vou fazer. E ele me lembrou na hora, quando eu estava no mundo, o que eu fazia? Quando eu estava no mundo, o que eu fazia para o diabo? Me cortava, me rasgava. Eu estou cheio de elastado, acho que nós temos isso é corte. Corta aquela agulha velha. A gente não ficava nem de cantar a igreja, eu sabia, ficava uns gritos. Para Deus, meu amigo, nós temos que fazer melhor. Aleluia! Glória a Deus! Para Ele tem que ser muito melhor do que isso. Teve um rapaz que eu comecei a falar isso para ele, e ficou pensando assim: não, mas Deus fala comigo através da palavra. Eu digo: eu não discordo de você não. Mas comecei a contar da experiência que eu tive com Deus para ele. Comecei a contar da experiência que eu tive com Deus para ele. Ele ficou olhando. Ele não sabia o que eu estava falando. Ele estava igual aqueles crentes lá que estavam lá na igreja primitiva, quando desceu o Pentecoste, que alguns tinham e outros não tinham. Eles pregaram a palavra de Deus, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Até que eles chegaram lá com eles e falaram: você já tem o Espírito Santo de Deus? Não, a gente já viu isso. Hoje em dia tem gente desse jeito ainda. Tem uns que têm a intimidade com Deus, mas tem outros que parece que não tem. Esses que não têm é que vem quebrando os princípios. E através da imposição de mãos, eles tocavam e o Espírito Santo de Deus descia sobre a vida deles. Então você fala da experiência que você tem com uma pessoa assim, que ela não tem muita experiência, você vai ver a cara dela abismada. Porque não tem experiência com Deus. Hoje em dia nós estamos dependendo mais é disso. Hoje em dia a igreja está dependendo dessa comunhão com o Pai, dessa intimidade com Deus. Não é falta de palavra. Aleluia! É falta de compromisso, falta de buscar Deus, falta de experiência com Deus, e não tem mais.
Eu vi as pessoas contavam cada história e tudo, de rapaz, também quero sair. Aquilo me levava a querer aquilo. Hoje em dia não, as pessoas querem mais estar ali normal. Bora continuar aqui. A pessoa olha e vai dizer, não estou vendo nada de interessante nisso. Não, porque Deus muda a tua vida, não sei o que, isso, aquilo, outro. Eu sei que Ele não vem só o Espírito Santo. Mas fala das intimidades que tu tem com Ele, com Deus, para tu ver. Que você vai ver algo diferente. Quando eu fiz isso, querido, eu digo, meu Deus, uma coisa tão simples, eu não falava isso. Falava outras coisas, mas não relatava a intimidade que eu tinha com Deus, o que eu sentia. Eu dizia que isso era algo maravilhoso que eu não tenho como explicar. A pessoa diz na porta, eu não quero. Então quando os apóstolos eles viram aqueles que ainda não tinham o Espírito Santo, que ele fez, eu também quero isso, tinha até o que queria comprar. Só que isso não é comprado, meu amigo. Aleluia. Vai que se você não for conquistar, se você não for buscar, que isso já é seu. Mas você tem que fazer que nem dizer, eu amo aquele que me ama, e quem me procura me acha. Glória a Deus. O que eu vou dizer? Chegarmos a Deus, ó, que Ele chegará a vós. Resistir o diabo e Ele fugirá de vós. É coisa simples. Ele na palavra de Deus diz mais. O Evangelho é simples e eficaz. Mas o homem ele procura dificultar isso daí. Ele é simples, mas o homem que dificulta. E isso tem feito, sabe o que, querido? Que pessoas não venham conhecer realmente quem é o nosso Deus. Conhecer a intimidade que nós temos que ter com Ele. Foi essa a obra do princípio que me ensinaram. Se me ensinaram errado, querido, eu quero continuar errado. Sabe por quê? Porque cada dia o que eu quero buscar é isso, a presença de Deus na minha vida. Porque eu sei o que é isso dentro de mim. É algo que cada dia que vem crescendo, vem multiplicando. E é algo que é bom. É algo que é incrível. Eu não sei como eu explicar isso não. Você que já sentiu, você sabe. João 16:13. Continuando só para nós terminar isso. Fala sobre o Espírito Santo de novo. Eu podia relatar sobre todas as coisas, mas o Senhor me levou a isso, a falar do Espírito Santo de Deus, que as pessoas estão botando ele de lado e achando que as outras coisas vão mudar alguma coisa. Não vai. (16:13) Ele diz assim, ó: porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês, e o Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a você as coisas que estão para acontecer. Ele vai lhe ensinar. Nós temos ensinamento dentro da igreja? Temos. Mas se nós não tivermos uma intimidade com Deus para Ele nos ensinar, na hora que nós estamos aí fora, vai ter quebra de princípio. Que tem algumas coisas que você pode querer até fazer e vai me lembrar na hora. Já aconteceu isso comigo. Ultimamente foi uma extensão que eu tenho em casa aí, que era do antigo patrão que eu tinha. Eu digo, agora como é que eu vou fazer com essa extensão? Aí alguns simples falaram assim, para ti. Era do outro. Eu digo, não, mas eu não posso ficar algo que não é meu. Cheguei com esse patrão que eu estava de igual, tem uma extensão que era assim, assim, assim. O que é que eu faço com essa extensão? Esse rapaz traga para cá, não tá bom. Os caras é besta. Eu digo, não sou besta. Eu não quero ficar com nada que não é meu, porque eu sei que eu vou fazer algo de errado. Eu vou quebrar um princípio, seja com menos importância que a gente acha. Eu vou desagradar o Espírito Santo de Deus. E é algo que eu jamais quero. Desagradar o Espírito Santo. E ele me levou a lembrar disso. Já fazia tempo que estava em casa. Já estava aqui, estava com anos já. Tinha passado quase um ano. Foi nesse ano agora. Tinha trouxe outra direção.
Ele me lembrou, disse, ó, tem uma coisa lá que é tua, devolve. Então, se eu e você não tiver essa intimidade, querido, eu lhe falando, você está perdido. Porque é através dele que ele vai nos ensinar, vai nos instruir. Na hora que nós estamos tristes, na hora que nós estamos alegres, é ele. Bora ver aqui como eu falei em Gálatas, capítulo 5. Vocês deram? Calma, muita coisa. Acharam? Gálatas capítulo 5, verso 16 diz assim, ó. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam ao desejo da natureza humana. Olha só o que ele fala. Eu tenho que ser dirigido por quem? Pelo Espírito Santo de Deus e não pela nossa natureza humana. No momento que nós temos essa intimidade com o Espírito Santo, ele vai nos dirigir, ele vai nos conduzir e não vai haver quebra de princípio. É uma coisa que é simples, é fácil nós entender. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A importância que tem o Espírito Santo na nossa vida, que às vezes nós deixamos ele de lado, nós colocamos ele de lado. E se deixar a natureza humana falar, querido, olha um montão de coisa, fala um bocado de coisa que ela diz aqui. Acho que não vou relatar isso não, acho que eu vou pular logo. Você já sabe o que é que a natureza humana produz. Só discórdia, isso, aquilo outro, moralidade, impureza, ações indecentes, inimizade, briga, ciumeira, sede, raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, inveja, as bebedeira, farra e outras coisas como essas. Diz que os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Olha só o tamanho disso. Não receberão. Então, quando a pessoa fala, quando Paulo relata para as cartas de Timóteo, essas outras aí, estão fazendo tudo isso daí, ó. Ele relatou aqui em Gálatas. Tem uns que ainda estão no fruto da carne. Ele não tem buscado dentro do fruto do Espírito. Porque qual é o fruto do Espírito que ele produz? Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificam a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza, que o Espírito de Deus nos deu a vida, controle também toda a nossa vida. Vocês entenderam aqui, voltando de novo para o Espírito Santo de Deus, ele que vai te conduzir, ele que vai te direcionar, é ele que te dá a sabedoria. Mas o que ele fala aí? Deixa que ele conduza. O que ele está querendo falar com isso? Deixa que ele conduza, porque quer que ele disse assim, ó, tem hora que parece que a pessoa quer reter ele. Deixa ele conduzir a tua vida. Deixa ele conduzir o teu ministério. Que você vai ver, querido. Você já viu, eu já senti, eu já vi, mas eu ainda quero mais dele. Sabe por quê? Porque é bom. Querido, a gratificação do crente, a gratificação do cristão é a presença de Deus. Quando ele fala para Paulo, ei Paulo, minha graça te basta. O que ele quer dizer com isso? Ele não importa mais nada, querido. Então só a presença dele é o que importa para nós. Se nós viemos adorar a Deus, nós não sentimos a presença de Deus, o que nós estamos recebendo? Se nós vamos cultuar a Deus, entregar o culto a Ele, meu querido, se nós tivermos uma intimidade, nós vamos ter que ter algo.
Querido, onde eu senti algo sobrenatural ali atrás, que eu fiquei impactado, eu digo, meu Deus do céu, como isso tem acontecido diretamente conosco, mas a gente vem, eu me rendi, posso lhe falar a verdade, por alguma circunstância. A quebra de princípio, querido, a desobediência, ela vai estar se você não tiver a presença de Deus na sua vida. Porque o que a palavra de Deus fala? Nós sabemos, querido, que é através da palavra, através da oração. Mas se eu não tiver o Espírito Santo, meu amigo, não vai adiantar muita coisa. Não vai resolver muita coisa dentro de mim. Porque Ele que me ensina, Ele que me direciona, Ele que me conduz. Então eu não tenho dúvida de jeito nenhum. Se eu quiser continuar nos princípios, eu tenho que estar na busca incessante à presença de Deus. A busca incessante à palavra de Deus, porque isso aí é um dos requisitos, a oração, a consagração no jejum, a leitura da palavra. Isso daí você tem que fazer. Agora a intimidade com Deus você vai ter que criar. Porque como é que você vai se relacionar com uma pessoa que você não criar algo? Vai chegar de qualquer jeito numa pessoa para outra pessoa. Se for a dona, você pega e tá com o topo da orelha. A mesma coisa com a esposa. Briga com ela o dia todinho, depois vai querer namorar de noite. Você vai ver o que vai acontecer. Aí com Deus a pessoa faz assim, passa o dia todinho no mundo, se enchendo de porcaria. Aí chega dentro da igreja e diz: Senhor, desce, Deus, desce. Cheio da porcaria que veio do mundo. Cheio. Não parou um minuto para orar, não parou um minuto para ler a Bíblia, se consagrar a Ele. E quer ver o fogo descer. Quer ver a glória de Deus resplandecer. Por falta da prática das primeiras obras. Que nós sabemos a leitura da palavra, oração. Aleluia! Isso é a falta da prática da primeira obra. Aleluia! Então tem visto isso todo o tempo, isso dentro de casa mesmo. Deus falou, foi primeiro comigo. Quando eu comecei a ver, eu disse: Senhor, meu Deus do céu. Por isso que eu estou lhe falando, eu tinha feito outra. Essa eu já fiz hoje. Ele me levou a isso para me ver o princípio de tudo. Como eu posso permanecer no princípio da palavra? Esse é outro tópico. Como é que eu posso, você pode permanecer no princípio da palavra? Como é que nós podemos permanecer nisso? Alguém se arrisca alguma palavra aí? É só orando, buscando. Bora ver aqui logo aqui. 1 João capítulo 2, verso 24. Aleluia! Aleluia! 1 João capítulo 2, verso 24. Diz assim, ó: por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Nós temos que guardar dentro do nosso coração a palavra desde o princípio. Aquilo que foi ensinado desde o princípio é para você ter guardado aí dentro, ó. É para você ter guardado isso aí. É o que ela está dizendo, que eu guardo desde o princípio, desde o começo. Se aquilo que eu ouvi desde o começo ficar no coração de vocês, e então viverão sempre unidos com o Filho de Deus. Então como é que eu posso esquecer aquilo desde o começo? Como é que aquilo desde o começo pode acabar? Você diz aqui, ó: ei, aquilo que foi te ensinado desde o princípio, guarda dentro do teu coração. Isso vai ocasionar o quê? Então viverão sempre unidos com Deus. Se nós fizermos isso, vai ter quebra de princípio? De jeito nenhum. Se nós permanecer dessa forma, vai haver quebra de princípio? Não vai. Agora, sabe por que tem? Por a falta de cumprir
já vai entrar para outro lado. Nós precisamos do Espírito de Deus. Mas se você não cumprir o que a palavra de Deus determina, vai haver quebra de princípio. Uma coisa é ligada à outra. Não tem como eu dizer, eu preciso de uma coisa e eu preciso da outra. O reino de Deus, ele é assim. A mesma coisa como as pessoas falam aí do mundo, que um abismo puxa o outro. Não é isso que diz? O Espírito Santo não é diferente. O reino de Deus, uma coisa vai levando a outra, vai ligando a outra, vai ligando a outra. Quando você pensa que não, você está aprofundado, está mergulhado no reino de Deus. E se você também tiver, que foi ensinado desde o começo, pode vir falso profeta, pode vir pessoas que ensinam errado, que é as heresias, mas você não vai se corromper. Já teve um que chegou lá querendo tipo me converter ele à religião dele. Fiquei olhando para ele e vou fazer que nem Paulo disse, vou fazer de tudo para ganhar o todo. Comecei a deixar ele falar, testemunho de Jeová. Começou a relatar e eu não sabia que eles acreditavam em Jesus. Eles acreditam em Jesus. Ele não acredita no principal, no Espírito Santo. Olha só isso. Acredita em Deus e acredita em Jesus, mas não acredita no Espírito Santo. E olha o tanto de texto que eu li aqui para você, a importância que tem o Espírito Santo na nossa vida. Ele que nos traz a ciência, ele que nos lembra, ele que vai direcionar o caminho. Por isso eu não entendi. Eu disse, será que esse pessoal não lê a Bíblia? Agora eu entendi porque que ele não vê a verdade. Porque quem traz a verdade é o Espírito Santo a mim e a você. Aleluia! Eu comecei a estudar, eu tenho que estudar um pouco a religião desse cara para me falar uma coisa para ele. Comecei a buscar e vi onde estava o problema. Ele não acredita no Espírito Santo. E no momento que eu e você não acreditar mais nisso também, meu amigo, aí é problema. Porque ele tem uma importância grande que Jesus disse assim: ei, eu vou para o Pai, mas vou mandar o Consolador para ficar com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Até a vida dele. Então olha o tamanho disso aí. Então se você guardar desde o início aquilo que foi estabelecido a você, você não vai se corromper. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio: inculca na cabeça dos teus filhos, inculca na cabeça da igreja, inculca na cabeça do teu discípulo. Porque no momento que a palavra é gravada, faz que nem diz aqui, quando ela é guardada no coração, se aquilo que eu vi desde o princípio ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com Deus, sempre unidos com Cristo. Bora aqui rapidinho em João, 1 João capítulo 5, a gente conclui isso. Capítulo 5, 3. Pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Olha só, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como na nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus. Os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Por que às vezes é desobedecido? É simplesmente pelo que eu já tenho relatado para você. A falta da prática da palavra. Sabe onde nós vamos achar isso aí? Tiago, capítulo 1. Abre para mim, por favor, rapidinho. Tiago, capítulo 1. Olha só por que às vezes tem coisas que quebra de princípio, desobediência e assim sucessivamente. Olha só por que é. Porque eu sei que tem gente que já é obesa de tanta palavra. Gente que já está cheia